Fala pessoal, tudo bem? Questão de número 31 do CBMER de 2021 agora é o seguinte. Ao estudar o clima em determinada região do planeta, um grupo de cientistas constatou um decréscimo da temperatura em relação à altitude em certo período de tempo. Observe, e aqui nós temos um gráfico. Com base no gráfico, a ordem de grandeza da razão entre o decréscimo da temperatura e o aumento da altitude corresponde a. Vamos ler com calma essa informação aqui de baixo, olha só. A ordem de grandeza, então nós queremos saber aquela potência, né? Entre, né, a razão entre o decréscimo da temperatura e o aumento da altitude. Então é o seguinte, a gente vai ter que criar aqui uma fração e nessa fração a gente vai analisar o decréscimo da temperatura, que eu vou chamar de ΔT, que vai ser a variação da temperatura, e aqui embaixo a gente vai colocar o aumento da altitude, então eu vou colocar um ΔA, seria a altitude. É só para representar aqui as letrinhas, temperatura e altitude, beleza. Como é que eu vou encontrar essas informações? Vou encontrar essas informações aqui no nosso gráfico, bem fácil, olha só. Primeira coisa que você faz quando você vai pegar uma questão de gráfico é olhar os eixos. Então aqui nós temos o eixo da temperatura e aqui nós temos o eixo da altitude. Perceba que você pode escolher dois pontos quaisquer. Se eu fosse você, eu pegaria os extremos para facilitar ali a visualização. Olha só, eu posso pegar esse primeiro ponto aqui que representa uma temperatura de 20 e posso pegar o último ponto aqui, olha, que representa uma temperatura de aproximadamente quanto? Aproximadamente menos 50. Isso significa, então, que a variação da temperatura aqui, olha só, vai do 20 até o menos 50. Essa variação, esse decréscimo, vai ser equivalente a 70 graus. Você tem que pegar toda a distância entre esses dois pontos. Então, é como se você estivesse pegando toda essa vertical. No lugar da variação da temperatura, então, aqui, eu vou colocar o quê? 70. 70. Perceba que como a gente está preocupado apenas com a ordem de grandeza, eu não vou me preocupar com os sinais, se vai ser positivo, se vai ser negativo. Vou colocar apenas o número. E agora, com relação ao aumento da altitude, como é que vai ser? Bom, perceba que quando a temperatura estava em 20 graus, a altitude estava no ponto zero, na origem. Conforme nós fomos avançando ali no eixo X, olha só para onde foi a altitude. A altitude está mais ou menos aqui, olha. Então, como a gente está querendo a ordem de grandeza, para a gente só importa valores aproximados. Então, posso pegar o 11.000, mesmo que o 11.000 não é exato, já que essa bolinha está um pouquinho antes, mas zero problemas quanto a isso. Então, o que, que nós vamos colocar aqui? 11.000. Prontinho. E agora, como é que eu chego na resposta, né? Porque talvez você chegou até aqui e ficou na dúvida. Primeiro de tudo, nós podemos escrever isso daqui em potência de 10, como se a gente estivesse escrevendo uma notação científica. Eu vou deixar o 70 aqui em cima sem escrever na potência de 10. Já o número de baixo eu vou escrever 11 vezes 10 elevado a 3, que é a mesma coisa que escrever 11.000. Agora, o que, que eu vou fazer? Eu vou dividir o 70 pelo 11. Você vai reparar, ó, vamos pegar a calculadora aqui, ó, 70 dividido por 11 vai dar 6,36. Então, vai dar 6,36. Você não precisaria se preocupar com o valor exato, é só você perceber que vai dar um número maior do que 6 e já está ótimo. Esse 10 elevado a 3 aqui, ele vai pular para cima, ele vai pular como sendo 10 elevado a menos 3, porque isso é uma propriedade na matemática. Quando você joga o número para cima, né, a potência para cima, inverte o sinal dela. Se for negativo, fica positivo. Se for positivo, fica negativo. E aí você deve estar pensando, pô, se a ordem de grandeza é o número que está ali colado com o 10, né, é o termo, então não tem resposta. Na verdade, tem sim. Por quê? Você precisa lembrar de um detalhe extremamente importante, que é o seguinte, olha só. Quando você vai analisar a ordem de grandeza, você precisa lembrar o seguinte. A notação científica é escrito n vezes 10 elevado a nzinho. O que acontece é que se o seu número n, que é o termo ali da frente, se ele for maior ou igual a 3,16, e esse é um valor padrão, vai ser sempre assim, você precisa decorar, a sua ordem de grandeza, então, ela vai ser a potência de 10 elevado ao número que está ali, só que você vai acrescentar uma unidade. E se o seu nzão, que for o número ali da frente da sua potência de 10, se ele for menor do que 3,16, aí nesse caso a sua ordem de grandeza vai ser a própria potência. Tá, e o que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o seu número 6 aqui, olha, ele é maior do que 3,16. Por ele ser maior, então necessariamente a sua ordem de grandeza aqui vai ser 10 elevado a menos 3
mais um. Você vai ser obrigado a adicionar um aqui atrás, olha. E aí, nesse caso, então, menos 3 mais um, isso faz com que você tenha um resultado 10 elevado a menos 2, gabarito letra D. Bom, pessoal, por essa resolução, então, só isso tudo. Espero que você tenha compreendido, espero que você tenha gostado. E se você ainda não é nosso aluno e está assistindo essa resolução pelo YouTube, nós temos um cupom de desconto para que você possa participar da nossa plataforma durante um mês inteiro por apenas R$ 1 e conhecer todo o nosso serviço. Um forte abraço, até a próxima!